Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo não podemos dizer quem. Aqui conosco mais uma vez os professores Luiz Bino, Lu Fatim, Anthony Gama e eu, Rafael Chaia, para discutir juridicamente um tema espinhoso. A gente tem visto aí todo tipo de posicionamento com relação a esse tema. Temos visto todo tipo de polêmica com relação a ele, mas hoje a gente vai tentar mergulhar um pouco de cabeça e compreender o porquê de tanta discussão, de tanta polêmica em torno do projeto de lei 2630, o projeto de lei da transparência e liberdade da internet, como é chamado oficialmente, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos em eterna vigilância, né? Mas é isso aí, esse tema ele vem sendo cada vez mais debatido. Eu achei inclusive que ia dar uma esfriada, mas não, estão bem acalorados, né, as discussões em relação a esse tema. Então, acho que vai ser um episódio bem legal. Sim, pessoal, tema espinhoso, porém extremamente necessário. E agora que o PL 2630 foi retirado de pauta, a gente tem um pouquinho mais de tempo e fôlego para exercermos o nosso papel democrático, né, e pedagógico aqui enquanto professores. Então, esperem um debate técnico, opiniões técnicas e iluminadas a partir de princípios e doutrina, e não só opiniões desprovidas de qualquer embasamento teórico. Pessoal, mais uma vez, imenso prazer estar aqui no Contra o Outlaw, ter você como nosso ouvinte. Vamos conhecer um pouco mais hoje o PL. Se você já está estudando, está no lugar certo. E se você ainda não ouviu falar e quer conhecer, está no lugar certo também. Então, vamos para o episódio. É isso aí, pessoal. Já nos sigam nas nossas redes sociais, @control_out_law no Instagram. Siga-nos também no perfil Control Outlaw lá no YouTube, onde você pode assistir não só os episódios na íntegra, mas também os nossos cortes. Siga-nos também nas nossas redes sociais, @oluizbino, @lufatim, @antony.adv, @rafaelchaia.adv. Sigam também o perfil dos nossos apoiadores. Estamos aqui nessa sala maravilhosa do Park Office, no edifício Evolution, no 7º andar. Vai lá, @Park Office Brasil e @Law Office Brasil. Planos para todos os bolsos, espaços para todas as necessidades, para quem precisa de um lugar equipado, elegante e pronto para atender os seus clientes nesse mercado que está cada vez mais em transformação. A discussão hoje é espinhosa, é pauleira, mas a gente volta já. Nós vimos que não está sendo uma discussão tranquila. Nós vimos que há opiniões de todos os tipos com relação a esse projeto de lei. Nós temos, de um lado, por exemplo, canais de mídia tradicional fazendo abertamente campanha favorável. Nós temos, do outro lado, os canais de mídia digital, os provedores de aplicação, abertamente fazendo campanha contra. E nesse fogo cruzado, entre ser a favor e ser contra, está o cidadão, que muitas vezes não está entendendo o que tem de tão polêmico nesse processo. E aí, pessoal, o que está havendo, o que tem de polêmica nesse projeto que merece a nossa atenção? Como é que vocês estão encarando pessoalmente tudo isso? Bom, eu venho acompanhando a discussão porque toda vez que a gente vai tratar de uma regulação de meios de comunicação, seja internet, telefone, hoje a internet que é o nosso principal meio, né? Toda vez que um tema vai tratar de regulação sobre isso, eu fico bem preocupado, porque qual o caminho, né? A quem nós estamos servindo quando a gente vai regular um meio de comunicação? Portanto, toda vez que a gente vai tratar de um tema assim, ou que comece a ser uma discussão, eu fico preocupado. E aí, me acende um alerta maior ainda quando você vê todo esse tipo de discussão. Foi o que o Chay trouxe. De um lado, nós temos mídia tradicional defendendo o PL, a mídia informal e grandes plataformas indo contra o PL,
E nesse meio termo tem o cidadão. Só que quem está hoje é, no alvo, na verdade não é nem o alvo, mas quem está hoje tomando as decisões em nome do cidadão, através de um voto, vem de uma forma muito clara, querendo com urgência a aprovação disso. Aí você pensa, pô, peraí, por que um executivo está querendo tão rápida a aprovação dessa lei, se o parlamento, que é quem tem que discutir a lei, está falando, a gente precisa discutir mais. Então, peraí, isso daí que me acende o alerta. Então, eu venho tratando esse tema com esse tipo de alerta. Pô, peraí. Até porque, vamos fazer um esclarecimento aqui. Eu vi esses dias o pessoal falando assim, mas já está sendo discutido há 3 anos. Tá, mas recentemente quase 40% do projeto mudou. São mais de 80 emendas já no projeto. Mais de 80 projetos de leis apensos a esse projeto. Então, assim, essa discussão dos últimos 2, 3 anos, que realmente houve debates em 2021, 2022, mas esses debates ficaram completamente desatualizados, eles perderam o objeto. Exatamente. Fora que, até onde eu sei, não foi realizada nenhuma consulta pública completamente aberta. Foram realizadas consultas públicas para convidados. Audiências públicas, esse tipo de coisa. Mesas de debate. Isso não é só para convidados. Vamos fazer um paralelo aqui, por exemplo, como foi a construção do Marco Civil da internet. O Marco Civil, quando ele foi aprovado, ele não foi aprovado de forma pacífica. As pessoas tinham uma certa resistência. Por quê? Porque as iniciativas que vieram antes eram muito mal feitas. Você tinha o PL 84/99, que era a Lei Azeredo, que deu lugar ao substitutivo, 076/2000. E eram projetos de lei que buscavam, por exemplo, criminalizar o download. Eram projetos de lei que falavam, por exemplo, em proibição de conexões de ponto a ponto, peer-to-peer. Falavam na identificação do usuário. Então, assim, eu tenho um artigo publicado em 2008 sobre o assunto. Chegou-se a ser criado um abaixo-assinado, abre aspas, contra o projeto de lei que criminaliza o usuário e censura a internet. Então, quando surgiram esses projetos de lei, a primeira coisa que surgiu no imaginário do cidadão, na cabeça do cidadão, foi: vai regular, vai acabar com a privacidade, vai acabar com a liberdade de expressão. E aí, o que o pessoal fez? Beleza, arquivou, deixa de lado. Mas também não dá para deixar sem regulação, por quê? Porque estava aumentando muito os casos de crimes informáticos. Estava aumentando já os casos de fraudes informáticas. Eu precisava estabelecer uma base regulatória. Aí o pessoal falou, tá, o que a gente faz? Vamos ouvir quem entende. O pessoal criou um site, um portal, que ficou aberto durante 3 anos, 2009, 2010, 2011, para coletar informações públicas de quem quisesse participar, quando quisesse participar, até que em 2012 foi consolidado o texto do projeto de lei do Marco Civil da Internet. Ou seja, o Marco Civil da Internet não foram 3 anos de debates. Ele foi uma consulta pública de 3 anos. De contribuições. Exato. Então, olha o nível de construção que participou a galera da tecnologia e informação, participou o pessoal da segurança informática, participou o pessoal do direito, participou todo mundo. Então, não foi um debate a portas fechadas. E quando você pega o Marco Civil, o que o Marco Civil fez? Qual que é a preocupação do pessoal? O pessoal está preocupado que pode acabar com a liberdade de expressão e com a privacidade. Então vamos fazer o seguinte: liberdade de expressão e privacidade dentro do Marco Civil, eles são fundamentos, eles são princípios, eles são direitos e eles são condição essencial para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Os dois constituem o tripé básico da lei, que é privacidade, liberdade de expressão e neutralidade de rede. Então, olha o grau de construção que você teve para o Marco Civil. E aí você vê uma legislação como essa, que tem potencial de impactar diretamente o Marco Civil, porque vai modificar disposições do Marco Civil. Vai modificar, por exemplo, os artigos 19 a 21, que é o que trata da responsabilidade por conteúdo postado por terceiros. E aí você quer aprovar essa lei só com debates a portas fechadas, a toque de caixa, sem você discutir detalhadamente os impactos. A gente precisa deixar claro uma coisa aqui. A gente sabe que a tecnologia evolui, e a gente sabe que o Marco Civil, sendo uma lei de 2014,
precisa ter alguns fundamentos revistos, mas isso precisa ser feito com discussão. E eu não estou vendo discussão. Eu não estou vendo discussão. Tá vendo É isso. briga. Eu estou vendo briga. Eu estou vendo briga. E quem muitas vezes está ousando discutir está sendo multado. Isso me preocupa. Muito, não pouco. Vamos fazer uma comparação aqui. Na LGPD, por incidente de segurança de dados, a multa é de 2% com um teto de 50 milhões. Tem teto. No projeto de lei eles colocaram 10% e não tem teto, né? Não tem teto. Essa da LGPD parece muito mais realista, né? Porque, óbvio, a sanção tem o seu efeito punitivo, o seu efeito de inibir que ocorra novamente esse tipo de situação, mas 10% me parece um pouco Na tua experiência, fora da curva. na área de empresarial, isso seria um elemento de inviabilizar o empreendedorismo online? Por exemplo, se eu quero abrir um canal de comunicação na web, isso pode ser um elemento que vai me tirar completamente a vontade? Isso pode ser um elemento de desestímulo? Na minha visão, vai além de desestímulo. Esse valor, esses 10%, na realidade de uma empresa, pode quebrar. Pode quebrar a empresa. Isso é grave. Isso é grave. Lembrando que na LGPD a multa de 2% do faturamento do grupo socioeconômico limitada a 50 milhões não é a única sanção. Até chegar na multa, a gente tem outras penalidades, né? Advertência, proibição do uso de escalando, né? dados. Existe um escalonamento devido até chegar no sancionamento de 2%, né? Aqui no PL a gente não vê isso, a gente já vê direto uma multa de 10% do faturamento. Eles, na última versão que foi apresentada, tem uma limitação lá no 47 CISO 3 de 50 milhões também. Mas qual que é o problema? Beleza, a gente pode estar falando de multa. Mas e quando eu tenho que parar, tipo, encerrar a minha operação por X horas? Entendeu? Multas diárias. Então, assim, aí eu acho que a multa ainda é o menor do problema, porque multa depois você recorre, parcela, enfim. O negócio é eu parar a minha operação ou eu encerrar a minha atividade, ainda que seja por um período curto de tempo, eu tô ferrando não só a empresa, é funcionário, usuário, pessoas que utilizam a plataforma para venda. Então, isso daí é muito arriscado. Mas aí o que o Anthony falou para mim é importante, porque 10% é o tipo de valor que pode quebrar uma empresa. Cara, para uma Big Tech, pode até não ser nada, ele pode até ter liberdade de parcelar, etc. Agora, para uma pequena empresa, pega, por exemplo, um canal de mídia independente. Pega um canal de mídia independente que já trabalha ali no limite do orçamento. Cara, é uma sentença de morte. E além do mais, eu achei engraçado, porque ele definiu o valor, mas ele não definiu os critérios ainda. Então isso aí vai ter que ser regulado depois ainda, né? Porque também ele não definiu como é que eu vou chegar nesse valor. E nem para onde eu vou pagar esse valor, né? Provavelmente. E a Luísa falou uma coisa importante, que até eu acho bonito da LGPD, essa questão de até chegar na multa. Porque já conversamos até em outros episódios, a LGPD tem esse viés educacional. Ela não quer ser malvada com você, te punir. Ela quer te educar, te ensinar. E vai aumentando o grau da punição dependendo de o quanto você não segue as regras. Então, isso na LGPD, juridicamente dizendo, é muito interessante. E agora, estamos falando de um PL, ou seja, um projeto de lei aqui do Brasil. Você tem que entender a realidade das empresas. As Big Techs é outro jogo, estão a nível internacional, global. Podem ter pensado nas Big Techs para criar direto essa punição, porém, como disse o Shaya, foge à realidade de uma pequena empresa. Porque no Brasil, as pequenas empresas, muitas, pequenas, médias, até grandes também, trabalham ou no vermelho ou no limite. Exato. Eu estava até comentando esse dia atrás com o meu cliente. Valuation, muitas vezes, de empresa não significa faturamento ou ainda lucro. Eu posso ter uma empresa que vale muito, mas que não lucra nada. Né? Um exemplo, Uber, por exemplo.
vale muito, mas lucro é muito pouco. Quantos anos a Netflix operou no prejuízo? Exatamente. Algo que a gente tem que pontuar para o nosso ouvinte é que, a despeito da gente ter essa preocupação em como seria o cenário para uma pequena empresa, porque a legislação se aplica no sentido de ofertar para as pequenas empresas um guia a título de boas práticas, né? Então, por isso a gente tem essa preocupação. Porém, essa penalidade não vai se aplicar às empresas provedoras de aplicações e serviços de mensagerias que tenham menos de 2 milhões de usuários. Então, isso a gente tem que deixar claro para o nosso ouvinte, para ele não esperar que vai ter o serviço de mensageria uma rede social nascitura com poucos usuários que vai ser submetido a esse tipo de estacionamento que não vai. Porém, o PL deixa claro que é um guia também de boas práticas para essas empresas Só que tem uma certa menores. omissão, porque eu li esse dispositivo. Ele fala em 2 milhões de usuários no total ou em território nacional? Médio território nacional. Território nacional. Território nacional? Cara, 2 milhões é 1% da população brasileira. É 1% da população brasileira. Em termos de internet, E na verdade, hoje, 2 milhões não é muita gente. não, mas até pra gente, Quantas pessoas pra usam poder ir Slack? corrigindo aqui, a verdade não são mais Brasil. 2 milhões. O PL ele teve essa alteração e é isso que eu falo, porque por isso que é complicado. São tantas alterações, então, e tá chegando assim, tipo, hoje a gente voltou à urgência, amanhã veio uma nova alteração. Eu falo, pô. Então, assim, o PL já fala de 10 milhões de usuários, tá? Então, são então 10 já milhões de usuários. Tanto que, Piorou. quando teve aquela situação em relação ao Discord, e aí falaram assim, não, porque o PL, ele vai aí coibir essas práticas que ocorreram no Discord, que é onde o pessoal achou ou se investiga que foram arquitetados aqueles ataques das escolas. O Discord não tem 10 milhões de usuários no Brasil. Ou seja, o Discord não estaria sujeito às sanções ou investigações do PL. Então, assim, Por isso vamos que eu falei, dar 2 uma 2 milhões estudadinha. não é muita gente. 10 2 milhões é. 2 milhões foi no projeto, no texto original. Depois de várias alterações, veio para 10 milhões. Entendeu? Essa limitação, esse recorte de aplicação do PL para redes e provedores de aplicação e serviços de mensageria a partir de 10 milhões de pessoas configura uma grande preocupação dos juristas, que é a seguinte: o PL foi feito para Big Techs. E de um modo que não exprime neutralidade, ou seja, regula empresas determinadas que já existem no cenário de hoje e que hoje funcionam de determinada maneira. Ou seja, não é uma legislação que regula algo que venha a acontecer ou que possa regular algo no futuro próximo. Não, ela está propondo uma regulação porque acontece hoje. E a gente sabe que o ambiente de internet é extremamente sujeito a alterações em um curto espaço de tempo. Só que daí o problema é, o que é uma Big Tech? Porque o Discord não se enquadra. E o Discord não é pequeno. Pode ser aqui no Brasil poucos usuários, mas Em 2021, 2022, teve oferta de bilhões para o Discord ser comprado pela Microsoft. A Microsoft, esse ano, embutiu o Discord na sua plataforma. Quem tem um Xbox tem Discord embutido no Xbox para poder conversar, para poder fazer chat de voz. Então, assim, o Discord definitivamente não é uma plataforma pequena. Ele está vinculado à Microsoft, que definitivamente é uma Big Tech. E aí você usa o critério do número de usuários. Cara, tem plataformas do Google que tem pouquíssimos usuários, por exemplo. Você pega, por exemplo, o Microsoft Designer, está com baixíssima adesão. E é uma ferramenta social, porque você pode compartilhar os designs. Então, até o mesmo conceito, a ideia de se atingir as Big Techs não ficou clara. Porque hoje você consegue enxergar com clareza o Facebook, o Google, a Microsoft, o Twitter, talvez a Amazon. Você enxerga com clareza essas empresas. Mas amanhã pode surgir de sola uma empresa que não é nenhuma delas, não tem esse número de usuários e que também tem características de uma rede social. Vai ficar fora da regulação? Os chans de internet. Um BR-chan, um 4chan. Tem quantos usuários no Brasil? Eu duvido que tenha 10 milhões de usuários de 4chan no Brasil.
E acontece coisa muito pior no 4chan do que no Facebook. Acontece coisa muito pior no 4chan do que no Twitter. O Reddit também, né, O por exemplo. Reddit, pô, muitíssimo bem lembrado. Eu não acho que... Eu não posso estar errado, vou buscar os números porque nunca os busquei. Mas eu não acho que no Brasil o Reddit tem um impacto, por exemplo, que o Twitter ou o Facebook tem. Nos Estados Unidos eu sei que tem. Também. Nos Estados Unidos o É, Reddit é não, forte pra caramba nos Estados Unidos. no Brasil eu sigo a mesma linha. Eu sei que tem muita Brasil. coisa no Reddit. Eu uso o Reddit, eu conheço pouquíssimas pessoas que usam. Sim. Então, assim, O que eu conheço de Reddit no Brasil é por conta de comunidade gamer e um pouco de comunidade de gente que quer bugs de computador ou alguma coisa do gênero. Ou seja, é bem nichado, já é bem nichado. Quem o tem Reddit eu frequento muito por causa do pessoal do Satoshi Street Bets, que é uma comunidade de cripto. Eu gosto de acompanhar notícia de cripto pelo Reddit, é sensacional pra isso. É como o Antônio falou, é muito nichado. Só que então, assim, vamos fazer um exercício rápido aqui? Massacre de Suzano, março de 2019. Ele foi planejado num chan da Deep Web. Foi um chan da Deep Web. Essa regulação vai alcançar esses chans? E pior ainda, essa regulação vai alcançar a Deep Web? A gente sabe a resposta. Essa regulação não vai alcançar a Deep Web. E aí vem uma das minhas primeiras preocupações. E essa preocupação eu já dividi com muitos amigos. Quando você faz uma regulação muito restritiva para meios de comunicação, especialmente a internet, você não consegue um controle pleno da internet. O que você consegue é empurrar as pessoas para a anonimização. Ah, mas vamos proibir o VPN. Como foi proibido agora pelo nosso excelentíssimo ministro, né? Quem usar VPN para acessar o Telegram vai receber agora nova multa horária de R$100 mil. Gente, na China não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem Google. Na China já é ilegal o uso de VPN e você tem uma porrada de gente na China usando VPN e acessando essas redes. Por quê? Porque você empurra as pessoas para anonimização. Você empurra as pessoas para clandestinidade. A internet, ela é orgânica. Ela é uma inteligência coletiva, gente. Ela é o que nós chamamos de um espaço de estigmergia. O que é a estigmergia? É a inteligência coletiva, é o fenômeno do formigueiro. As pessoas agem sem uma liderança centralizada, elas agem em conjunto, porque elas têm uma convergência de pensamento. Não adianta você querer criar um instrumento de controle, você não controla. Protestos de Hong Kong no final de 2019. O governo foi lá, bloqueou todas as redes sociais, todas foram bloqueadas para tentar desmobilizar os protestos. O que a galera começou a fazer? Começaram a organizar os protestos via Tinder, Uber e Pokémon Go. A galera se virou. Eles deram um jeito. Eles usavam o Tinder porque era a única que permitia publicar fotos. Aí na foto do perfil do Tinder, eles colocavam a agenda de protestos. Usavam o Uber para poder monitorar onde é que estava tendo a ação da polícia. E usavam o Pokémon Go para marcar o evento. Então não adianta, você sempre vai dar um jeito. Sempre vai ter como acontecer. Vamos lembrar agora há pouco tempo, a CPI das fake news. Foi objeto na CPI das fake news uma série de perfis anônimos do Twitter. Perfil, por exemplo, do Let's Dex, por exemplo. Não encontrou o cara. Não descobriu quem é o cara. Não chegaram no cara. Então, quando você busca uma regulação muito restritiva, e aí por isso que eu falo, tem que ter debate, tem que ter discussão. Você não consegue controlar a internet, você não censura a internet. A única coisa que você faz é empurrar o usuário para a clandestinidade. Ele vai buscar a anonimização. E aí, meu amigo, boa sorte, porque quanto mais clandestina e anonimizada for a rede, mais radical é o comportamento. Esse é o ponto.
você tem algo restrito, que restringe a população, surgem grupos clandestinos, né, ou seja, contrários a esta regulação, a esta restrição, e eles vão dar um jeito. Pô, Primavera Árabe de 2011. Tô falando de uma coisa de 12 anos atrás. Muito recente. O Hosni Mubarak, que era o ditador do Egito, faleceu há pouco tempo. 30 anos no poder. O cara cortou o cabo submarino da internet da galera. Ele cortou a internet da galera para o pessoal não acessar a internet. A galera usou o Twitter pelo telefone analógico. Você discava para um número, falava a mensagem e o Twitter publicava. O Twitter disponibilizou um telefone na época para a galera continuar se comunicando. A revolução, a Primavera Árabe, nasceu das redes sociais. Então, olha a importância de você... Isso, gente, é um reflexo que a gente tem na própria construção da legislação. O acesso à internet é um direito humano desde 2012. E o Marco Civil da Internet, desde 2014, no seu artigo 7º, caput, fala abertamente: a internet, que é fundamental para o exercício da cidadania. Está no artigo 7º do Marco Civil. Então a gente tem que ter uma discussão ampla, tem que ter uma discussão aberta, porque a internet não é só um meio de comunicação. A internet é uma ferramenta de exercício da cidadania. Se você criar uma regulação que engessa de alguma forma, você está afetando o próprio exercício do poder democrático. A própria democracia está sendo... A própria democracia. Por isso que tem que ser tratado com muita cautela esse tema. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Exato. A pluralidade de ideias né, meio da democracia. Puxando o gancho do que o Bino falou sobre o exercício da democracia, as plataformas, os provedores de aplicações são grandes players na construção dessa pluralidade toda e detentoras de um grande poderio econômico e político. A gente precisa, sim, olhar com cautela para elas. E, dito isto, eu sou a favor, de fato, de existir uma regulação. Mas isso não significa que a gente não deva debater com ideias mais aprofundadas e também não significa que eu seja a favor de uma restrição exacerbada, porque quanto mais restritivo, mais a gente deixa espaço para, por exemplo, uma afronta a princípios que nos são muito caros, como, por exemplo, a questão da rastreabilidade em afronta ao princípio da presunção de inocência. Olha só, uma das coisas que gera também, assim, eu já me perguntaram uma vez qual que é o lado bom desse PL. Eu dei minha sincera contribuição, que foi o verso. O artigo 1º, né? Não, eu disse, perguntaram pra mim, qual que é o lado bom do PL? Eu falei, o verso, que tá em branco. Mas enfim, existem assim, a gente tem lá o artigo 1º, até o artigo 5º ali, que fala que aí é o ponto que eu quero entrar também. Ele traz alguns conceitos. Para mim ele é incompleto. Não, até o artigo 5º, e é exatamente isso. Até o artigo 5º ali, que ele traz os conceitos. O que acontece? A lei vem se debatendo que não, nós vamos combater as fake news, as desinformações que acontecem. Qual que é o conceito de fake news? Qual que é o conceito de desinformação? Se eu tenho, e aí eu vou lá no artigo 1º do Código Penal, e que fala o seguinte: não existe crime sem lei prévia que o defina, não existe pena sem prévia combinação penal. Certo? Então, como eu vou criminalizar fake news, criminalizar desinformação, se eu não tenho uma fundamentação jurídica sobre aquilo, não tenho um conceito jurídico do que é aquilo? E aí, além disso, continuando no próprio PL, eu vou lá na frente, onde eu vou tratar de moderação do conteúdo. Peraí, moderação do conteúdo? Eu vou ter que explicar algumas palavras que não podem ser ditas nesse conteúdo? Na rede social? Aquilo ali é fake news? O que é fake news? A opinião de alguém é fake news? Até fazer uma provocação. Desinformação e fake news são sinônimos? Para mim, não. Totalmente diferente. Eu vou falar o seguinte. E por que são tratadas como sinônimos, então? Porque são diferentes. O que eu vou trazer? Fake news, e aí agora uma opinião, tá?
fake news, para mim, né, ou notícias falsas, né, colocar no modo português, no closed caption. Notícia falsa, fake news, para mim é criação deliberada de uma notícia ou de um fato sendo veiculado como notícia, sabidamente falso e liberado de forma dolosa. Vamos pensar desses pontos. Eu vou um pouco além. Notícia falsa, para mim, é uma desinformação que foi apresentada em forma de notícia. E quem produz notícia? Canal de comunicação. Então, Na minha opinião, só canal de comunicação produz notícia falsa. Só quem produz notícia pode produzir notícia falsa. Cidadão não produz notícia falsa. exatamente. E aí entra o ponto seguinte, sem querer te cortar, mas só nessa linha. Se eu vou pensar que eu preciso responsabilizar alguém por algo que aconteceu ali, a gente já tem calúnia, difamação, injúria tipificado. Ah, mas a rede social tem que ser responsabilizada também, porque vai que eu não sei quem é. Beleza, vamos lá no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele já traz que a rede social ela vai ser responsabilizada pelo conteúdo gerado por terceiros se eu não souber quem é o terceiro. Então, peraí, por que eu tô criando um PL agora com toda pressa de algo que já existe? É chovendo molhado? Alguma coisa tem aí. E é aí que a gente precisa ficar muito alerta. Porque se eu vou criar uma lei que vem para regulamentar o que já existe. A gente tem que lembrar que o processo legislativo ele não é só um processo jurídico, ele é um processo político também. Exatamente. E uma grande cautela necessária é a análise no que tange a subjetividade disso, porque as empresas jornalísticas, o jornalista em si, quando exerce seu trabalho, seu papel social de informar a população, muitas vezes ele não pode esperar o deslinde de uma investigação para noticiar um fato. Por isso existe o chamado jornalismo investigativo. Exatamente. E muitas vezes ele pode até perder o timing da veiculação da notícia se ele tiver que esperar, por exemplo, o deslinde de um inquérito policial para poder noticiar aquilo. E aí perde o dever e perde o timing da notícia e a população deixa de ser informada sobre algo que ela deveria ser informada naquele momento. E ainda mais no tempo em que as notícias agora elas estão tão aceleradas por conta da internet, que muitas vezes o que conta não é nem a qualidade, mas é a velocidade. E aí você tem muitas vezes aquele problema clássico, né? Um portal noticia, todo mundo só replica a notícia, ninguém checa. O que também já nos leva a uma outra discussão, a parte que a gente pode fazer daqui a pouco, que é com relação aos checadores de fatos, que eles parecem que vão ter um protagonismo grande dentro desse projeto de lei. E aí o pessoal não se liga em alguns detalhes que a gente pode comentar daqui a pouco, especialmente com relação ao IFCN, que é International Fact Check Network. Mas isso que o Bino fala, Grande. Só para dar uma amenizada no clima, que hoje é um clima bem denso de matéria, mas você falou uma coisa e me chamou muita atenção. Na velocidade de reproduzir a notícia. No mundo do futebol, olha que interessante que acontece. Muito se fala em bastidores antes de sair uma notícia oficial. E muitas páginas de notícias de futebol fazem o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo fictício aqui. Neymar contratado pelo Flamengo. Começa a correr essa notícia nos bastidores. Flamengo vai fechar com o Neymar em setembro. Uma semana antes de setembro, um dia antes de setembro, muitas páginas já lançam oficial, confirmado, Neymar no Flamengo. Esperando que no dia 1º de setembro solte uma notícia oficial, Neymar no Flamengo, e aí a tal página foi a primeira até a notícia. Então, no mundo do futebol, acompanha muito isso. Além de disseminarem a notícia sem verificar, eles disseminam a notícia antes mesmo de acontecer, porque se acontecer, o furo é deles. E se não acontecer, eles fazem uma errata. Ou simplesmente fingem que nem existiu. Se ninguém falar nada, ninguém viu. Isso eu acho, cara, isso eu acho complicadíssimo. E o Bino bateu num ponto que eu acho que é um dos mais sensíveis desse projeto de lei. O nome da lei é Lei da Transparência e da Liberdade na Internet. Só que tá todo mundo tratando como
A lei das fake news, ou a lei da desinformação, ou PL das notícias falsas. O pessoal está chamando de notícia falsa, fake news, etc. E não tem como... Cara, a expressão notícias falsas ou a expressão fake news, ela não é mencionada na lei. Menciona-se a expressão desinformação. E mesmo assim, somente 2 vezes no artigo 25. E nenhuma delas para dizer o que raios é desinformação. Exatamente. E aí começa o problema. Porque eu não posso simplesmente chegar e falar: o que é falso é falso. Todo mundo sabe o que é falso. Não, peraí. Eu vou dar um exemplo super simples. Lei 6.938 de 1981. A Política Nacional do Meio Ambiente. Todo mundo sabe o que é meio ambiente. Se eu perguntar para você o que é meio ambiente, você sabe o que é meio ambiente. Meio ambiente é fauna, é flora, é bioma, é ecossistema, é floresta amazônica, é a natureza. Tudo bem. Só que quando eu vou discutir um conceito que é muito amplo por lei, a lei tem que trazer aquilo que nós chamamos de bases conceituais. Ela tem que trazer o conceito que eu vou considerar para a interpretação daquela norma, para que dessa forma você não interprete a lei com base numa premissa equivocada. Todo mundo sabe o que é meio ambiente, mas se você for pegar o artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938, tem lá, para fins dessa lei, considera-se meio ambiente, e tem lá o conceito de meio ambiente. E a mesma coisa acontece no Marco Civil da Internet. No artigo 5º tem lá o conceito de internet, de terminal de aplicação, de provedor de aplicação, de registro de aplicação. A LGPD Se você faz for pegar a isso LGPD, também. mesma coisa na LGPD, artigo 5º. Dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados, operador, controlador. Tá tudo conceituado. Se eu vou trabalhar uma lei que pretende combater desinformação, eu preciso dizer o que é desinformação. Se eu vou pegar uma lei que vai combater discurso de ódio, eu preciso dizer o que é discurso de ódio. Porque senão a gente fica sujeito ao arbítrio do juiz. Na hora que chegar a decisão na mão do juiz, é o juiz que vai dizer o que é discurso de ódio ou não. A gente vai ficar ao alvedrio de quem julga. E eu vou além. Se a gente tivesse mantido, e achei bom, inclusive, porém, ainda continuo reticente, porque eu acho que pode voltar, toda essa questão que se havia ali de criar um órgão regulador, porque ainda está acontecendo uma briga, Anatel, a ANPD, não sei quem que vai ser, quem que é, exatamente. Quem que vai ser esse moderador do conteúdo. Porque se a gente coloca isso daí, quem é o moderador do conteúdo, eu não preciso nem do juiz para julgar o que é. Eu vou ter previamente aqui listado quais palavras, quais conteúdos, quais informações, quais opiniões são proibidas de serem divulgadas. Passo previamente, porque eu tenho a rede social, ela tem que ter um poder de vigilância completa, e isso até tendo até um poder de polícia da própria plataforma, onde eu vou ter que já previamente moderar o conteúdo antes mesmo desse conteúdo ser postado. Então, peraí, eu já tenho aqui uma censura prévia, certo? E olha só, se eu tenho uma censura prévia, se eu tenho um órgão me dizendo o que é que está acontecendo, o que pode e o que não pode, quem que me vem à cabeça na hora? George Orwell, 1984. Eu já tinha ali um Ministério da Verdade em que este ministério é quem determina o que pode e o que não pode ser falado, e as pessoas que falarem ou até mesmo pensarem estão cometendo um crime. Peraí, onde que a gente vai chegar nesse sentido? Então eu não vou precisar nem do juiz, porque o juiz hoje, beleza, ele já tem isso hoje, querendo ou não, pelo que a gente tem. E o PL fala até de exclusão de conteúdo sem necessidade de ordem judicial dele. Necessidade de ordem judicial? Essa questão da prévia, né, do alargamento do dever de retenção e esse poder enorme que o PL dá às plataformas, principalmente aos serviços de mensageria, é o que mais me incomoda no PL. De tudo que a gente lê no PL, é o que mais me incomoda. Ou seja, o serviço de mensageria tem que selecionar os metadados e deixar disponíveis
analisar todos os metadados, todas as informações, sem um recorte, considerando todas as pessoas que mandam mensagens como suspeitas previamente ao acontecimento de qualquer ilícito, ou antes mesmo que elas sejam consideradas autoras ou partícipes em qualquer ilícito, para depois se analisar a pertinência daquele arquivamento, daquele dever de retenção, daquela guarda de dados. Resumindo, cria um estado policial, Um que todos estado são de suspeitos. vigilantismo E aí eu falo pra vocês uma constante. coisa, não sei se vocês se lembram, mas há pouquíssimo tempo atrás, um certo grupo de empresários foi tratado dessa forma. Peraí, esse PL então ele vem trazendo pra mim ou ainda avalizando, né, tipo, dando aval para todas aquelas perseguições que vêm ocorrendo de um órgão superior, de um órgão supremo? Não acende esse alerta? A quem estamos servindo? Meus amigos, a quem estamos servindo? A gente tem que ficar ciente disso. É aquela frase: o preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. E eu vou continuar vigilante. A gente consegue resumir isso tudo que o Bino falou com uma pergunta simples. E se você já sabe a resposta, você sabe que a coisa é grave. Você sente segurança em expressar a sua opinião hoje abertamente na internet? Se a resposta é não, cara, você sabe que a situação é grave. Hoje em dia você tem que tomar cuidado até quem você apoia ou torce em programas de televisão. Vou citar um exemplo aqui, um Big Brother Brasil da vida, ou qualquer outro tipo de programa que envolve competição. Até a Fórmula 1 também. Se você defende um piloto, se você defende um participante, você pode tomar um hate grande na internet. Simplesmente por apoiar, falar, eu gosto do jeito que fulano dirige, eu gosto do jeito que essa pessoa está atuando no reality show. O Interessante tribunal isso, da internet não perdoa, né? né? Já que citamos Batman, vamos citar Batman de novo. Na trilogia Cavaleiro das Trevas, no terceiro filme, por sinal, a trilogia do Cavaleiro das Trevas nossa, maravilhosa. No terceiro filme, que o Ben toma Gotham, o Espantalho cria um tribunal lá na prefeitura de Gotham, né? E ele tem todo um teatro para julgar as pessoas, mas só que o julgamento já está dado. Eles querem punir quem eram contra eles. Ou seja, cria-se todo um teatro para um resultado já conhecido. O que me leva a uma outra questão. E aí eu falo por que me preocupa a falta de um debate, a falta de uma discussão. O Google, recentemente, colocou na sua página inicial um link contra o projeto de lei 2630. E o Telegram, pouco tempo depois, disparou uma mensagem para todos os usuários, também contra o PL 2630. E foram tomadas providências bem duras contra as empresas. O Google foi multado, se não me falha a memória, foi 200 mil, o Telegram foi 100 mil por hora. E não parou por aí. Baita do Instituto Novo, né? Multa horária. Multa horária. Não encontrei na lei até hoje, mas tudo bem. Além da multa, os diretores das empresas foram intimados para prestar esclarecimento na Polícia Federal e as empresas foram incluídas no inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. O argumento teria sido abuso do poder econômico. Ok. A minha pergunta é, se a mensagem do Google e do Telegram fosse a favor do PL das fake news, isso teria acontecido? E eu sei a resposta. Porque no domingo, uma determinada emissora que tem um programa dominical noturno fez um programa inteiro dedicado para falar bem do projeto das fake news. E não foi acusada de abuso do poder econômico.
não foi acusada de estar interferindo na discussão, não foi acusada de estar influenciando as pessoas. Peraí, eu acho sim que a emissora dominical tem o direito de fazer uma campanha a favor. E eu também acho que as empresas tenham direito de fazer campanha contra. Porque é assim que você promove debate. O artigo 2º do Marco Civil da Internet, que fala dos fundamentos para o uso da internet no Brasil, no seu inciso 3 e inciso 4, fala que a internet ela tem que ser plural, diversa, aberta e participativa. Ou seja, se nós temos uma internet hoje que por lei é aberta e participativa, eu tenho que ter a liberdade de dar a minha opinião do jeito que eu quiser. É claro que eu não vou usar a minha opinião para injuriar, caluniar, difamar, ameaçar, discriminar. Isso é outra coisa, que inclusive já existe previsão na lei. Agora, a gente está chegando num ponto que, com todo respeito, questionar está se tornando desinformação. Questionar se torna fake news. Vocês querem lembrar o episódio, por exemplo, do vice da Soraya Tronic após o término das eleições de 2022? Ele colocou no Twitter, ele questionou no Twitter quais seriam as providências que deveriam ser tomadas em razão de uma denúncia que o PL havia feito, o Partido Liberal havia feito. Ele trouxe questionamentos, ele perguntou. Pois ele parou na Polícia Federal para depor, meu amigo. Porque ele estava disseminando desinformação. Num simples questionamento. Olha o risco que eu estou correndo aqui agora. E se alguém quiser encrencar comigo, nesse momento, e dizer que eu estou compartilhando desinformação, que garantia que eu tenho legal hoje para dizer que a minha opinião, o meu ponto de vista juridicamente baseado na norma, em princípios, não é uma desinformação, é tão somente uma opinião jurídica. Pois é. Então, se a gente hoje, como vocês mesmos concordam, não temos segurança, não sentimos segurança em manifestar o nosso pensamento por medo de retaliação, por medo de cancelamento, por medo de perseguição, por medo, de repente, da Polícia Federal bater na porta da nossa casa, cara, alguma coisa muito errada está acontecendo. Porque a gente colocou uma simples opinião, porque a gente fez um simples questionamento, ou ainda porque a gente tentou levantar um debate, certo? Pô, quantas vezes a gente não viu isso? Esse é o princípio, e aí eu falo até mesmo como advogado, como operador do direito. Este é o princípio básico do direito, é ter discussão. Nós não somos uma ciência exata, nós somos a ciência humana social. A gente tem que discutir. A gente não pode aceitar mordaças, sejam elas virtuais, sejam elas presenciais, reais. Por isso que a gente está batendo essa tecla desde o início. Não dá para a gente falar, somos a favor, somos contra. Não. O que a gente está colocando aqui, eu acho que é o que todo especialista está colocando. Precisa haver um debate muito mais aprofundado. Porque há pontos problemáticos nesse projeto. Isso é fato. Não dá para vender um pacotão fechado. Não, é tudo ruim. Não, é tudo bom. Não, peraí. Vamos discutir, vamos debater. E é o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Um outro ponto extremamente delicado desse projeto de lei diz respeito aos serviços de mensageria. Porque assim, eu vi esse argumento. O pessoal usou o seguinte. Mas as redes sociais colaboram quando a gente pede, os serviços de mensageria não. Mas peraí, é diferente. Os serviços de mensageria trabalham com criptografia de ponta a ponta. E aí? Sim, e uma questão muito relevante é a obrigação que o PL estabelece para esses serviços de apresentar e guardar os registros dos envios de mensagens e coloca sob um ponto de suspeição todas aquelas mensagens que foram encaminhadas por mais de 5 pessoas em 15 minutos, né? Não sei se houve alguma alteração no PL, mas esse encaminhamento de 5 pessoas que podem ser, por exemplo, de jornalistas enviando para checadoras de fatos. Mas só esse fato, né, já é considerado encaminhamento em massa. Olha o perigo
disso. É uma solução de rastreabilidade que não tem custo-benefício nenhum, não tem comprovação alguma, não funcionou em nenhum lugar do mundo, não tem nenhum estudo dizendo que vai funcionar. E, na verdade, o que ela faz é colocar todas as pessoas do mundo que usam serviços de mensagens, todas as pessoas do Brasil que usam serviços de mensagens, como suspeitos. Né? Isso dizem que essa normativa foi baseada numa diretiva europeia que inclusive já caiu, que foi objeto de questionamento no tribunal alemão, na corte austríaca, na Suprema Corte da Irlanda. E um pouco de tempinho depois, o tribunal, a corte europeia, né, nulificou essa diretiva porque disse que deveria ter havido na legislação europeia uma ponderação entre o dever de segurança do Estado e a privacidade dos indivíduos. Porque o que acontece quando você obriga o serviço de mensageria a guardar todas as nossas mensagens? Você está colocando em xeque a nossa privacidade. Ele tem que Você ficar tá o tempo colocando em inteiro xeque vigilante. o tempo inteiro vigilante. Você está colocando em xeque a nossa proteção de dados. Porque você tem que guardar todos os dados, né? No Marco Civil existe já um dever de guarda, só que lá no Marco Civil existe um recorte, e esse recorte é proposital. No Marco Civil houve o devido debate, tanto que o Marco é elogiado por instituições do mundo inteiro, né? Esse recorte é proposital no sentido de vamos pegar só os metadados que a gente precisa para fins de investigação policial. E aqui com o PL, a gente está dando um poder enorme e uma obrigação também, né, das plataformas arquivarem dados por um período considerável, sendo que a gente nem sabe se vai ser útil isso ou não, sendo que as pessoas não são suspeitas ainda. Isso é muito grave. E ainda coloca, né, que eles têm que caminhar relatórios sobre os conteúdos que são gerados pô, o relatório trimestral, né? relatório sobre, é um certo período de tempo, não lembro agora se é trimestral, mas ficou assim, mas ter esse relatório quer dizer que eu tenho que ficar o tempo inteiro vigilante, o tempo inteiro olhando o que está sendo falado, o que está sendo prestado ali. É um estado de vigilância muito grande em cima de conversas privadas. Tem o vigilantismo do Estado, que se instaura sobre essa circunstância, e também tem o estado de vigilância do ser humano que se instaura, porque causa aquele chilling effect. Aí a gente volta para o que o Rafa falou. Será que a gente se sente seguro em dar nossa opinião nas plataformas hoje em dia, na internet ou no próprio WhatsApp? Não. Por quê? Porque a gente tem receio dessas informações estarem sendo compiladas para depois, no futuro, serem usadas contra nós. A gente já tem esse receio. E com essa solução, esse alargamento da rastreabilidade que o PL propõe, esse chilling effect vai se potencializar cada vez mais. E isso vai acabar influenciando na relação que o homem médio, que o cidadão tem com o Estado, porque ele não vai mais querer opinar. A liberdade de expressão dele vai ser totalmente ceifada e logo o exercício democrático também. Cara, são situações assim que são bizarras, porque você fala em criar um estado de vigilância. Você não vai ter só uma vigilância do Estado. Você vai ter a vigilância também da própria rede social, porque olha a situação paradoxal que ele cria. Vende-se como sendo um projeto de lei que quer criar responsabilidade para as redes sociais. Mas como que eu vou criar responsabilidade para as redes sociais? Dando mais poder para elas. Quer dizer, elas vão ter mais poder, porque agora elas vão definir o que pode ser excluído ou não. Mas aí que tá, esse ponto aí, e aí, assim, se pensando dessa forma, se a gente for pensar dessa forma que você colocou agora, que tá dando mais poder para a rede social, para os serviços de mensageria, aí você se pergunta, pô, mas por que o Telegram tá indo contra? Por que o Google tá indo contra se eles teriam mais poder? Pera aí, eles têm mais poder para retirar aquilo sem questionamento nenhum de uma ordem vinda de cima. Falando, esse conteúdo aqui, esse conteúdo aqui não pode. Essas frases aqui, essa frase aqui não pode. Essa palavra aqui, essa palavra aqui não pode mais. Eu vou um pouco além. O projeto de lei vai dar mais poder para as plataformas, para as redes sociais, mas as redes sociais são contra. Por que se elas vão receber mais poder? Porque agora elas vão ter responsabilidade. Rede social não é inocente. Vamos deixar isso bem claro. A rede social não está defendendo a sua liberdade de expressão. Cambridge Analytica prova isso. Os Twitter Files provam isso.
A manipulação informacional em larga escala de várias formas, como a gente já viu em outros casos, como no próprio Facebook, o próprio Google, denunciado por projetos como o Projeto Veritas, etc., demonstram que as Big Techs têm uma intenção de manipular informações. A Amazon manipula avaliações de produções dela dentro do IMDb, que é deles. Então, assim, a manipulação informacional sempre existiu. Eles não estão interessados em defender a liberdade de expressão. Só que o que acontece? Eles sempre gozaram de imunidade. E por sempre gozar de imunidade, eles sempre fizeram o que eles queriam ali. Só que esse fazer o que eles queriam é ilegal. Tanto que o Mark Zuckerberg, hoje, ele é réu nos Estados Unidos. O caso Cambridge Analytica foi investigado. As manipulações do Google foram investigadas. Os Twitter Files estão sendo investigados. É ilegal. A partir do momento que eu digo que a página, a rede social, ela vai poder excluir conteúdos, agora você pode fazer isso que você sempre fez de forma legalizada, mas agora você é responsável. Tá, agora elas são curadorias de conteúdo. Elas são editorias. Elas podem escolher o que vai ser publicado ou não. E adivinha só, se eu não tenho um conceito de desinformação, elas podem excluir qualquer coisa que seja contra elas com um argumento de desinformação. E aí? Quer dizer, você tem um limitador, um gargalo para o exercício da liberdade de expressão. A gente sempre pôde publicar o que a gente quis em rede social exatamente porque as redes sociais gozam de imunidade. Por que elas gozam de imunidade? Porque elas não podem escolher o que vai ser publicado ou não. Porque isso é censura prévia. É a base do artigo 19 do Marco Civil da Internet e é a base da seção 230 da Communications Decency Act dos Estados Unidos. E, curiosamente, são os dois que estão sendo discutidos hoje. Se eu tiro a imunidade da rede social, eu estou dizendo com todas as letras que a partir de agora a rede social pode excluir o conteúdo que quiser, mas vai ter responsabilidade agora. E elas não querem ter que arcar com essa responsabilidade. Elas querem o poder de excluir o conteúdo, mas elas não querem ter que arcar com responsabilidade nenhuma. Por isso elas são contra. Agora, eu tenho que pensar numa forma de fazer isso sem prejudicar o usuário, porque como é que vai ser feita a moderação? Por algoritmo. A criação das listas de palavras proibidas que o Bino falou. Só que o algoritmo não interpreta contexto, pô. Vai ser uma exclusão diária, prévia, e aí tudo que eu vou postar, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem besta, mas pode acontecer. Posta ali uma frase ou um conceito de algo que não pode ser, que está dentro daquelas listas de palavras que são desinformações. Eu vou postar, vai ter um tempo de uma curadoria dessa rede social para daí sim aparecer, não, agora pode. Não, o seu conteúdo foi previamente removido por ser antidemocrático. Peraí, antidemocrático? A democracia me fala que eu tenho que ter pluralidade. O que é antidemocrático? Ora, se eu for chegar aqui hoje e falar assim, sou a favor da monarquia, claro que eu não sou, mas se eu sou a favor da monarquia, você é antidemocrático. Não, peraí, é a minha forma democrática de falar que eu sou... Se você critica uma instituição, se você critica um tribunal, você está sendo antidemocrático, você está indo contra as instituições democráticas. Só que é bizarro, né? Porque uma instituição democrática é uma instituição que exerce poder democrático. Poder democrático é o poder que emana do povo, ou seja, aquele no qual você elege os representantes. Um tribunal não é uma instituição democrática. Você não elegeu os juízes, você não elegeu os ministros. Se for pensar exatamente, é exato. Mas o pensamento jurídico é assim, gente. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa de uma vez por todas. No direito, você precisa trabalhar com a interpretação da norma que está diante de você e a interpretação precisa ser mais estrita nas normativas regulatórias. Você não pode ficar tendo margem para interpretação, porque senão vira bagunça. A segurança jurídica voa pela janela. Então eu não posso ficar falando, pô, o que é desinformação? O que é discurso de ódio? Se você falar mal de um político hoje, é discurso de ódio. Depende. Sendo que... Não, mas se você fala mal de um jurídico, se você fala mal de um político, estou sendo vítima de discurso de ódio. Peraí. A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu na Declaração de Combate a Todas as Formas de Violência Humana que discurso de ódio é aquele que decorre de racismo. É toda manifestação que promove, estimula, incita
ódio ou violência em razão de raça, etnia, origem, etc. Ou seja, discurso de ódio está atrelado à ideia de racismo. Eu não sabia que política é raça. E aí? Então, assim, esse é o problema de você trabalhar com conceitos muito amplos. De novo, a gente quer um debate que seja participativo, que todos possam trazer essas dúvidas, trazer essas perguntas e trazer essas colocações para enriquecer a discussão. Se a gente for começar a falar, não, queremos responsabilizar as redes sociais, como? Dando mais poder para elas. Não faz o menor sentido. E aí você quer trazer os checadores. Pelo amor de Deus, a gente teve agência de checagem de fatos aqui no Brasil sendo condenada por propagar notícia falsa. Não precisa acreditar em mim, não. Joga no Google. Agência de checagem condenada por notícia falsa. Você vai encontrar. E eu vou dizer para vocês que a maioria das agências de checagem que nós temos hoje, se você for analisar os padrões de checagem definidos pelo IFCN, o International Fact Check Network, é a rede internacional de checagem de fatos. Eles têm lá todas as diretrizes para uma agência de checagem de fatos. 99% das agências no Brasil estão irregulares. Porque a primeira regra básica, a agência de checagem de fatos deve ser independente e não pode ter vinculação com nenhum canal de comunicação. E todas elas hoje, praticamente Todas elas têm. Praticamente todas. Estadão Verifica, Fato ou Fake, a Lupa, a Piauí, todas estão vinculadas a um canal de mídia. E o IFCN é claro em dizer que agências de checagem de fatos não podem ter vinculação com um canal de mídia. Elas devem ser independentes. E outra coisa, antes de publicar a checagem, outro dever que elas têm, abrir contraditório e ampla defesa para quem está sendo checado. E é o ponto que eu ia comentar agora, que o Elon Musk trouxe para o Twitter, de ter essa checagem da comunidade. Entendeu? Porque quando a gente não tem o conceito, né, lá da fake news, desinformação, a gente coloca tudo o que eu não concordo como notícia falsa. Então, um estudo, notícia falsa. Um debate, notícia falsa. Um conteúdo, notícia falsa. Aí ele coloca lá que agora a comunidade pode incluir ali se é falso, se não é falso, ou ainda incluir o contexto. Porque geralmente o que o pessoal faz? Vou colocar somente essa parte que me favorece e que desfavorece aquele meu rival, sem contexto nenhum. E é legal porque é uma coisa que o pessoal do Notícia Verificada já fazia aqui. Exatamente. Era isso que eu ia comentar. Eles têm essa visão aqui, né? A gente entrevistou a Thay aqui e ela trouxe isso. Olha, eu consigo hoje, inclusive nesse aplicativo, colocar o que é opinião também. Tem o selo de verdadeiro, falso, indeterminado e opinião. E olha como é inteligente. E é diferente, né? Não, Opinião é fato. não significa que não é bem-vindo, só que não é fato. Opinião é opinião. É eu levantar um debate. É eu exprimir minha opinião. Agora, pelo amor de Deus, a gente teve agência de checagem de fato checando meme durante as eleições. Galera checando meme. Cara, meme é piada. É a mesma coisa que eu pegar uma agência de checagem de fatos para checar charge. Vou começar a checar charge agora. Pô, Até onde a gente vai chegar. aí não dá, poxa. Então, assim, são essas inconsistências que precisam ser trazidas para a mesa para discutir. Porque se eu quero garantir a liberdade e a transparência, vem cá, em que nível essa liberdade e transparência vão existir? Não pode ser uma liberdade e transparência só para um lado. Não pode ser liberdade e transparência só para aquilo que eu quero ouvir. Então, poxa, peraí, quem é a favor do PL está podendo advogar livremente a favor do PL. Quem é contra, opa, peraí, não é bem assim. Como se fosse uma caixa só. Exato. E a gente tivesse que ser contra tudo ou a favor de tudo. Exato. O Bino até brincou assim, o que tem de bom no PL? Eu falei, cara, o artigo 1º é bom. Só que com todo respeito, para mim bastava o artigo 1º. Ele podia ter acabado no artigo 1º. Ó, a gente quer transparência, a gente quer responsabilidade, né? A gente quer neutralidade de rede. O que a gente não quer, conceitos amplos e vagos, conceitos subjetivos.
Controle discricionário. Controle discricionário. A gente não quer afronta aos princípios de presunção de inocência, ao direito fundamental à proteção de dados, ao direito da privacidade, que é um direito autônomo à proteção de dados, né? São coisas diferentes. A gente precisa proteger isso tudo. E não é por acaso que esses princípios existem. E alguns elementos do PL vão de encontro a eles. A gente tem que reconhecer isso, né? E uma reformulação completa. Eu acho que tinha que fazer o que aconteceu no Marco Civil. Pega isso aí, joga fora. Galera, é o seguinte, estamos abrindo um portal aqui. Quem quiser participar. Disponibilizar a contribuição daqueles predecessores, né? Muita gente boa, Laura Schertel, Danilo Doneda, It's Rio, Data Privacy, ANPD, muita gente boa veio conversar sobre isso, mesas redondas, debates. Agora vamos abrir para a sociedade civil? Vamos ver quem tem mais colaboração? Vamos fazer que nem o Marco Civil da internet? Vamos abrir para os especialistas, né, locais, não meus convidados, entendeu? Temos aí vários especialistas em direito digital, várias pessoas que estão debatendo o tema e que estão levantando esse tema de uma forma muito bem fundamentada. E aí? Quando a gente abre mão da nossa liberdade por um pouco de segurança, a gente acaba no fim do dia sem liberdade, sem segurança. Esse é o ponto. A gente não pode esquecer, eu vou voltar a bater nessa tecla. A internet não é só um meio de comunicação. E isso me preocupa, porque o PL está tratando a internet só como um meio de comunicação. A internet não é só um meio de comunicação. A internet desde 2012 é um direito humano. A internet desde 2014 é um serviço essencial, fundamental para o exercício da cidadania. Regular a internet hoje é quase o equivalente a você fazer um projeto de lei para regular a própria imprensa. A própria educação. A própria educação. Olha só também, gente. A própria cidadania. Então, assim, a gente tem... Esse é o ponto que eu acho que ninguém levantou até agora no debate. Tá todo mundo tratando a internet como um simples meio de comunicação. Não é. Já deixou de ser um meio de comunicação desde a Web 2. Imagina agora em espaços de Web 3 que estão crescendo cada vez mais. Então é isso aí, pessoal. Eu creio que ninguém aqui defende uma liberdade sem responsabilidade. Isso é princípio socrático básico. Liberdade de expressão, o uso da internet, obviamente, comporta a responsabilidade do usuário. Só que é aquilo que a gente falou, você não pode criar um ambiente de controle totalmente discricionário também, que possa calar pessoas que estão fazendo uso legítimo do seu direito. Pois é, e até pra gente colocar aqui, levar uma reflexão, a gente já veio discutindo, já faz um bom tempo, sobre certos exageros em decisões judiciais que acabaram tolhendo aí a liberdade de expressão, fala, fazendo censura prévia. Isso aconteceu assim de uma forma tão ampla e tão absurda que parece que as pessoas, e até mesmo o legislador, meio que esqueceu que a gente tem uma Constituição Federal, né? Se o juiz está indo contra a Constituição Federal, se eu tenho uma Suprema Corte indo contra a Constituição Federal, indo ao arrepio da lei, o legislador também está nem aí para isso. E aí ele se esquece que a gente tem no artigo 220 da Constituição Federal que nenhuma lei poderá causar embaraço. Embaraço. Ele não está falando nem de censura, mas embaraço à liberdade de expressão. Ou seja, se eu tenho medo de postar, eu estou sendo embaraçado, né? Eu estou sendo constrangido por uma legislação. Espera aí. Então a gente está indo, assim, com muito cuidado a isso. Eu vou trazer aqui só mais uma citação que eu achei muito interessante de George Washington. Ele fala a seguinte frase: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudas e silenciosas para o abate. Eu não quero ir para o abate. Nem eu. Eu também não quero ir para o abate. Nietzsche tem um livrinho muito bacana que é pouco estudado, pouco explorado, que é Da Verdade e do Inconveniente da História para a Vida, algo assim.
E ele diz que de tempos em tempos, uma folha do livro do tempo voa e cai novamente sobre os nossos joelhos. E não por acaso eu trago essa citação. A gente precisa olhar para trás, tanto para as obras literárias, né, George Orwell, quanto para o que a história nos ensinou. E nos momentos de arbitrariedade e vigilantismo que a humanidade se deparou, não foi bom para a gente. Né? Então, a tanto custo, nós conquistamos a liberdade de expressão, a dignidade, direitos fundamentais que há pouco tempo conquistaram esses status, como, por exemplo, privacidade e proteção de dados. Então, que tenhamos cautela, né, nesse tipo de discussão, que a gente não se direcione achando que é uma discussão comezinha sobre fake news, porque não é só isso. E é isso aí, gente. Vamos seguir acompanhando. E nos sigam também nas nossas redes sociais, @contro_out_law. Estamos também no YouTube. Na oportunidade também anunciando mais um parceiro do nosso podcast, a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, a ANAD. Fica aqui os nossos cumprimentos ao Ricardo, ao Marcelo, a toda a equipe da ANAD que está apostando aí no nosso projeto. São grandes amigos. Para nós é uma honra poder ladeá-los agora nessa iniciativa. Segue o perfil da ANAD, pessoal, @ANAD Brasil no Instagram. Muitas comissões, muitos comitês, muito conhecimento de direito digital sendo compartilhado lá todo dia. E bem discutido, bem levantado, bem Bastante debatido. colaborativismo. Bastante colaborativo. É. Vale a pena, viu, pessoal? Olha, Associação demais, muito bacana. e é isso, gente. Vamos torcer que dias melhores venham aí. Agradeço a todos aí pela audiência, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Fui.